Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos nos tranquilizando, serenando os nossos corações e nos ligando a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos que já prepararam todo este ambiente para que pudéssemos nos reencontrar, nos confraternizar e mais uma vez meditarmos sobre as lições do nosso querido Mestre Jesus. E assim, cada vez mais compreendermos esses ensinamentos que vêm nos alertar, nos ensinar, preparar, ajudar, para que despertemos cada vez mais na busca do nosso empoderamento. Assim, vamos também nos preparando para unir os nossos pensamentos, sentimentos, para acompanharmos a palestra do convidado desta noite, pedindo a Jesus a sua luz, as suas bênçãos, a Ele e a todos nós. Obrigado, Jesus. Permaneça conosco agora e sempre, que assim seja. Nós chegamos na última semana do mês de setembro, né? Tá bom. E prosseguimos a comemoração de aniversário da nossa casa até no sábado, até sábado. E hoje nós trouxemos aqui para conversar um pouquinho conosco um amigo da casa, amigo do Sr. José, da Dona Sinaida, de muitos anos, né? Ele é desse tamanho. Ele é do grupo Espírita Perseverança, né? Então é o nosso amigo Miguel Formiga. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. José comentou, pequenininho, né? Continuo. É uma alegria muito grande estar com vocês. Não me julgo palestrante, já inicio assim, porque gostei muito da maneira como ela me apresentou. Nós chegamos para um bate-papo, para trocarmos algumas ideias, conversarmos. Muito embora às vezes quem fale isso, fale sozinho, mas é melhor pensarmos que estamos conversando. Para quem está aqui isso é mais gostoso, mais tranquilo, mais gratificante. E o aniversário desta casa, para todos nós, representa muito. Primeiro pelo objetivo dela, pela forma com que nasceu, pelo compromisso assumido desde o início, que é fazer o bem, que é divulgar a doutrina espírita desta maneira que vocês conhecem, o Salão Azul que é da paz, que é do aprendizado, que é do estudo e que nos transmite a sensação do azul que nós queremos quando passarmos por lado de lá, não é verdade? Porque quem aqui vem com a ideia ou o conhecimento ou a certeza de que existe o plano espiritual, de que é para lá que nós vamos e não vamos ficar perdidos por aí, muito menos num cemitério. O Formiga, meu pai, Euríclides Formiga, chamava cemitério de cidade dos quietinhos, até se tornar espírita, aí viu que não tinha nada de quietinho ali. Então, iniciamos trazendo para nós a importância da doutrina espírita em nossa vida. E na vida de cada um, com certeza, aconteceram coisas, situações que foram marcantes para vocês permanecerem na busca do conhecimento espiritual, descortinando o horizonte lindo a cada dia. Mas nós sabemos que o ser humano busca Deus há muito tempo, desde a sua origem. O que busca o ser humano quando diz, quando vem à sua mente Deus? Ele busca louvar a divindade de alguma maneira,
E nos primórdios da nossa existência, não sabíamos quem era Deus, não entendíamos de espiritualidade, sementes que éramos deste Deus em crescimento e desenvolvimento nesse planeta, vindo de outros, sem a mínima noção que hoje temos de espiritualidade. Mas este homem do passado, ou mesmo um índio de hoje, louva o trovão, louva Deus de alguma maneira. E é em nome deste Deus que o ser humano cria, vive, semeia o bem ou não, tudo em nome de Deus. Eu gosto de lembrar nesse momento um poema de José Soares Cardoso, um poeta que José conheceu muito, porque frequentou muito o Perseverança e foi quem nos levou ao Perseverança pela primeira vez. José Soares Cardoso era muito amigo de meu pai, Formiga, e nós conhecemos aquela casa levados por ele. E o Cardoso tinha um poema, muito lindo, chamado Onde está Deus? E ele diz assim: onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Percebo Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Eu sinto Deus na criatura boa e vejo Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana. Eu vejo Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e sinto Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Percebo Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. E José Soares Cardoso, quando declamava esse poema, nós sentíamos nele essa força de sentir Deus dentro de si, de ter a certeza que este Deus existe. E muitas vezes nós pronunciamos a frase de uma maneira não muito correta, porque se alguém pergunta assim: você crê em Deus? Você diz: creio, eu acredito em Deus. E no entanto não é o verbo certo, porque eu não creio em Deus, eu sei que Deus existe. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira a vocês. Você acredita que tem fígado? Você viu, né? Você acredita que tenha fígado ou você sabe que tem? Você acredita que tenha coração? Você sabe que ele existe. Você já viu o coração? Você acredita que tem nuca? Você sabe que tem a nuca e nunca olhou para a sua nuca. Um pesquisador pesquisando Deus, um ônibus quebrou, ele desceu, tinha uma criança olhando os pampas no Rio Grande do Sul. Ele aproveitou aquela situação e perguntou para a criança: o que você está olhando? O horizonte, que lindo. E quem fez esse horizonte? Ele disse: Deus. A criança respondeu. E ele aproveitou naquele momento e disse: e você pode me mostrar onde está Deus nesse horizonte? A criança olhou para o senhor e disse assim: o senhor pode me mostrar onde ele não está?
na sua sabedoria. É por conta desse Deus que nos leva ao caminho da felicidade que buscamos, porque o homem vem para a terra para ser feliz, né? Esse é o pensamento dele. Ah, quero ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. Você já não pensou assim? Tenho direito de ser feliz. Há livros do De Luca dizendo aí, não tenha medo de ser feliz, não é? O livro dele. Exatamente porque eu não quero ter medo de ser feliz. Aliás, vamos inverter e falar o positivo. Eu quero ter a satisfação, a alegria de poder dizer eu sou feliz. Busco a felicidade. E os filósofos vieram mostrando os caminhos da felicidade. Epicuro, um filósofo grego, disse que felicidade era ter tudo. Então quem não tivesse as coisas não era feliz. E, obviamente, quando um filósofo fala, muitos o seguiram, em busca das coisas materiais. Há quem pensa assim hoje, né? Ainda. Eu ouvi ontem, antes de ontem, um rapaz dizer que quem tem dinheiro pode tudo, quem não tem não pode nada. Ele disse assim, o homem que não tem dinheiro nesse planeta, nessa terra, ele não tem condição alguma. O homem que não tem dinheiro não pode nada. Porque eu vi situações em que o dinheiro facilitou tudo. Esse é o pensamento de quem, embora espírita, está muito distante de entender espiritismo. De entender Kardec na sua proposta maravilhosa que foi trazer a doutrina do Cristo com os espíritos, esclarecendo-nos as parábolas e mostrando-nos o caminho muito mais esclarecedoramente do que antes. Muito bem. Alguns estão distantes, então, de compreender a proposta de Deus, quando colocou cada um de nós nesse universo, para que seguíssemos a trajetória de nossas vidas e para que nos desenvolvêssemos. Pessoas estão, algumas, perdidas com relação a isso. No entanto, creem em Deus, dizem-se espíritas, ou budistas, ou hindus, enfim, não importa, aceita, mas ainda não encontraram o real objetivo, não traçaram o real objetivo, não compreenderam que o homem não está aqui para uma viagem apenas. Como disse Teilhard de Chardin, nós não somos seres terrenos fazendo uma viagem espiritual, nós somos seres espirituais fazendo uma viagemzinha terrena de cada vez. E se nós viajamos aqui, nós que temos o conhecimento das reencarnações, do conceito da reencarnação, e a doutrina espírita nos mostrou que através da reencarnação nós podemos evoluir, e nem sempre evoluímos, para nós a coisa fica mais clara. No entanto, gente, como espíritas, nós não podemos ser assim, fechar os nossos olhos para a situação do mundo. E não é dizendo, ou entendendo, ou querendo determinar que os outros não enxergam as coisas, que os outros não têm a verdade, que as outras religiões não sabem de nada, que nós é que sabemos. Estamos distantes de objetivar isso. Não é isso que nós queremos. Não é isso que a doutrina espírita nos mostrou. Não somos os sabedores da verdade. Nós não somos os únicos que sabem uma verdade, que é a nossa. Cada um tem a sua, não é? No entanto, nós presenciamos hoje, no contexto de hoje, guerras terríveis, como se toda guerra não fosse terrível, mas no ano 2000, quando supostamente já podemos dizer que temos tanto conhecimento da vida, todos conectados aqui, a maior parte tem um smartphone no bolso, com acesso à internet para ter qualquer informação, né, José? Muito bem. No entanto, ainda não compreendemos que somos todos irmãos, que não há separações para Deus de religiões. Nós que rotulamos aqui embaixo, eu digo aqui embaixo, porque acima de nós há um plano superior, conhecedor de tudo, da nossa pequenez, da nossa ignorância, porque no momento em que aqui nós discutimos, ouvimos numa televisão, em qualquer dos canais, que a guerra entre Palestina e Israel continua, não é verdade?
E nossas crianças não sabem que desde 1948 essa guerra acontece. Na verdade, muito antes. Mas em 1948, quando praticamente foi declarada, o motivo desta guerra foi declarado por conta de terras palestinas que os judeus tomaram conta, com mais de 300 sinagogas em terras que não deveriam estar. Ou seja, a luta dos palestinos pela terra que lhes pertence. Teoricamente, eu nem sei, não há aqui defesa nossa alguma de um ou de outro. Simplesmente entendermos que, por conta de terras, o homem começou a brigar desde 1948 e não vai acabar tão cedo, nas terras em que o Cristo pisou. Não são só eles. Na verdade, essa guerra está declarada entre judeus e muçulmanos, os palestinos. E os nossos filhos, hoje, acompanhando os noticiários, não entendem. E muitas vezes nos perguntam, mas por que essa guerra entre palestinos e judeus? O que acontece? E muitos de nós não sabemos, não pesquisamos a história, e muitas vezes não nos interessa, porque a guerra está tão longe, né? Está tão longe da gente, que a gente fala assim, o Brasil não tem guerra. Nós estamos num país sem guerra, mas não nos importamos nem o porquê que os nossos irmãos estão brigando. Aí não para por aí. Na Índia e no Paquistão acontecem também algumas guerras, hindus e muçulmanos, por conta da Caxemira, uma região administrada pela China, pelo Paquistão e também aqui pela Índia. Então, o conflito também por terras. E o homem, em nome de um Deus, porque ali hindus e muçulmanos também brigando. Na verdade, o homem não briga por religião, ele luta por ideologias, ou seja, não é uma religião contra a outra, são ideologias se misturando com política, com sociologia, com interesses, com economia, com finanças, misturando com religião. Em 1924, uma guerra no México muito séria aconteceu com os católicos lutando pelo clero, pelas posses das terras mexicanas, enfim. As guerras sempre aconteceram ao nosso lado. Enquanto não acontece dentro da nossa casa ou dentro do nosso país, debaixo do nariz, não, parece que não nos importamos com isso. Ou nem entendemos. A limpeza étnica que aconteceu na antiga Iugoslávia, nós tínhamos lá os bósnios, muçulmanos, os sérvios ortodoxos, lutando por uma limpeza étnica. Ou seja, que limpeza é essa? E os croatas católicos, que limpeza é essa? Limpar o quê? Se nenhum de nós aqui é puro assim, a ponto de dizer que alguém está sujando a sua etnia, sujando a sua raça. Nós somos uma mistura. O mundo é de todos nós, mas o homem ali declarou a guerra. Em Sri Lanka, a minoria tamil luta por autonomia do país. Budistas contra hindus. Autonomia do país, o interesse é outro. Interesses são financeiros, são políticos. Na Indonésia, Timor-Leste, ouvimos tanto, colônia portuguesa, lutando muçulmanos contra católicos. No Sudão, tudo isso aqui são dados recentes. O governo contra as populações do sul do Sudão, muçulmanos contra católicos. E atualmente, gente, que conflito você ouviu nessa semana sobre religião? Quem pode falar aqui? Só o que ouviu. Vocês ouviram algum conflito? Não? Vocês não viram nada de noticiário que denotasse algum conflito de religião esses dias? Um filme lançado por um diretor americano chamado A Inocência dos Muçulmanos. Eu não vi o filme, não posso falar, nenhum de vocês viu até agora, mas causou o quê? No mundo inteiro uma revolta muito séria dos muçulmanos. Vocês viram isso na televisão. E por quê? Porque o filme fala da inocência deles e trata Maomé de uma maneira que eu não posso dizer aqui qual é, mas que para eles afetou a sua crença, afetou o seu pensamento, mexeu com o seu profeta. E eles estão dizendo o que na televisão a todo instante?
Se falássemos nós do profeta Jesus, vocês não iriam gostar. Claro que nós não reagiríamos dessa forma. Não importa, não podemos julgar o porquê de eles reagirem assim ou assado. Concorda? Não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para entender a que ponto o homem ainda chega em nome do Deus que ele busca compreender. E seja em qualquer religião, eu não conheço muitas profundamente, um pouco de algumas talvez, mas eu não vi em nenhum livro sagrado de nenhuma religião que o homem deve lutar contra o outro, semear o mal, matar o seu irmão. Vocês já viram isso? Não. E muitos muçulmanos que são tidos como para nós, tidos não, mas nós que não entendemos da religião do outro, tocando aqui no caso dos muçulmanos, quanta gente diz ou acha que muçulmano é sinônimo de terrorista? Completamente desavisado, não é verdade? Quem acha isso? Nós não sabemos. Nós não podemos dizer o que não sabemos. O que nós sabemos é que somos irmãos e que estamos no mesmo planeta, dançando no espaço em evolução, não é, José? E que devemos amar nossos irmãos e que devemos respeitar o estágio em que cada um se encontra, porque nós também nos encontramos num estágio muito aquém do que Jesus espera de nós. Mas vamos nos degladiando por aí com conceitos e dentro da própria doutrina espírita. Acontece muito isso. Todos nós sabemos. Às vezes fechamos os olhos, fingimos que não sabemos. Mas são líderes de vários centros espíritas disputando a verdade, vaidosamente disputando conhecimentos. Tamanho de casas, a minha é mais poderosa que a sua, a minha equipe espiritual meu centro é mais forte. Já diz o Leandro Hassum que centro bom é centro longe, né? Quanto mais longe, melhor o centro. Nós entendemos que nós podemos avaliar, gente, o poder de uma casa pelo físico que nós vemos? Pela parte física, estrutural? Não. Nós podemos avaliar a capacidade mediúnica de um médium, o merecimento espiritual dele, olhando só para aquela figura, a roupa que veste, o carro que tem, onde mora? Não podemos. Como nós avaliamos o poder, vamos dizer assim, espiritual de um grande médium? Como nós avaliamos? Pelos resultados das suas ações, não é verdade? Porque afinal de contas, não somos nós que concluímos isso. Foi Jesus que disse o quê? Que se conhece a árvore pelo fruto. Aquele que tem a boa intenção, o amor em seu coração e planta o bem, colhe o bem. E todos que estão à sua volta vão segui-lo, admirá-lo, recomendá-lo. Por que aquela casa é recomendada e esta não? Porque ali alguém encontrou o caminho, a espiritualidade, as respostas, a cura, muitas vezes. E a cura não é mágica. Ninguém aqui faz milagre nessa casa e em outra qualquer. Não existe isso. O que existe é você estar preparado para receber essa bênção divina, a graça da presença dos seus benfeitores, junto com os benfeitores da casa, que vão manipular os fluidos, o fluido cósmico universal, com o fluido dos médiuns, e poder, se for do merecimento seu perante Deus, você vai ter uma evolução positiva naquilo que espera, seja no campo material da vida, na saúde. Ou seja, aqui estamos em busca do nosso crescimento, em busca do entendimento do que Deus representa para nós a cada dia, Criador desse planeta e de todos os outros e do universo, que nós ainda viajaremos muito nesse universo. Estamos de passagem aqui nessa terra, nesse planeta. Mas, em razão de comentarmos sobre a árvore e o fruto, o médium e o seu poder, a sua capacidade, os seus resultados numa casa espírita, por conta da sua idoneidade,
dos seus princípios, da sua reforma íntima, visivelmente detectada por outros, porque é assim que acontece, é que nós percebemos que o mundo, ele é repleto também de irmãos bons, de pessoas que não lutam pela verdade, de pessoas que não brigam pela sua verdade, pelo seu ponto de vista. Há uma passagem de Buda em que alguém disse a ele assim: eu queria entender uma coisa. Ele disse: pois não. Por que, como que o Senhor consegue viver com tamanha paz? Como que o Senhor consegue viver tão bem? O que acontece? Qual é a fórmula para que se viva assim? E Buda respondeu: é muito simples. Eu procuro não contestar as pessoas. Não contesto. Vivo sem contestar. Aí o rapaz disse assim: não é possível. Não é possível que o senhor não conteste ninguém. Não é possível que não haja um momento em que tenha que contestar ninguém. Não é possível. Ele disse: talvez você tenha razão. Não contestou nem ali. Talvez você tenha razão. Há então líderes que não têm a preocupação de firmarem a sua verdade a ponto de causar desarmonia com o outro, com o próximo. É neste que nós devemos nos inspirar, não naqueles que hoje, em detrimento da sua verdade, causam desarmonia e guerras. Claro que nós não nos inspiramos nesses. Devemos compreender sim o estágio em que se encontram e lutar por uma coisa, que é essa está dentro do nosso coração, que é a união dos credos e das raças. É utópico, Miguel. Não haverá união de credos e raças nesse planeta. Alguém pode dizer. Talvez você tenha razão, não vou contestar, como Buda. Aqui, neste momento, talvez você tenha razão. Acontece que a Terra passa de um estágio para o outro. Nós já estamos hoje entendendo um pouco disso. Essa transição planetária, da qual fala muito bem Divaldo Pereira Franco e tantos outros, a transição já acontece há um tempo. O Chico disse para o Formiga certa vez assim, lá em Uberaba, enquanto trabalhavam na psicografia: Formiga, nós vamos ver tanta tristeza nos próximos 30 anos que vamos preferir não ter nascido para ver. Isso que ele falou, José. Meu pai desencarnou há 29 anos. Quando nós presenciamos um tsunami, isso não é uma tristeza? É a resposta da natureza. E só está começando. Eu não vou dizer aqui que nós acreditamos no 21 de dezembro de 2012, não é isso. Ao contrário, mas como entendemos com essas exposições sobre a transição planetária, hoje o nosso conhecimento qual é? Já acontece essa transição, espíritos já são expurgados da Terra, como outros virão para povoá-la, num contexto muito diferente, em que nós vamos ter a possibilidade de evoluir muito mais se quisermos aqui. E se não quisermos, a passagem sua já está comprada, você vai para algum planeta aí, ajudar lá, com certeza. Mas a chance existe de você ficar, de nós ficarmos e desenvolvermos aqui um outro conceito de vida, que não é o de nos degladiarmos, mas de nos amarmos, como diz o capítulo 11 do Evangelho: amar ao próximo como a si mesmo. Nós conseguimos isso, gente? Amar ao próximo como a nós mesmos? Estamos distantes também, né? Eu vi uma pessoa dizer assim outro dia: eu vou comprar muita água e alimento e vou estocar, porque vai acontecer alguma coisa aí em 2012. Eu vi alguns e-mails na internet falando sobre a escuridão, alguns meses, eu não sei, vou estocar alimento. Como se o seu poder aquisitivo de estocar um pouco de água e alimentos por alguns meses, por mais que você tenha dinheiro para fazê-lo, será que Deus iria privilegiar você porque você tem dinheiro? Se algum cataclisma tiver de acontecer para levar daqui, para diminuir a população e levar daqui espíritos que não estão se coadunando com a evolução vibratória que o planeta precisa, você pode ter alimento guardado
e muita água na sua casa e abriu o solo, e vai prédio e casa e tudo numa rachadura tranquila no meio do solo. Não é assim que acontece, gente? Quantas famílias, quantos acidentes destes terremotos, vendavais acontecem do Japão a Los Angeles, nos 4 cantos do mundo. E somos nós capazes de dizer, não vai acontecer nada aqui. Olha o frio que está hoje, qual é a data que nós estamos? Primavera. E nós fazendo uma palestra com pullover e um paletó de veludo. Está tudo meio transformado. Há razões para entendermos as mudanças. São mudanças climáticas, sociais, políticas. Passamos por mudanças de toda a natureza. E é por isso que o espírita, conhecendo a doutrina como pode, no Pentateuco de Kardec, entenderá o porquê de tantas alterações nas nossas vidas, na sua vida, de tantas dores, porque perdemos as pessoas amadas, perdemos entre aspas, ninguém perde, mas porque passamos pela dor da ausência física, da partida de um irmão, de um filho, de um pai, de uma mãe, após a perda da empresa, após uma traição de um sócio, de um amigo. E aí esse diz assim, meu Deus, quanta tristeza eu passei, será que é justo isso comigo? Por que comigo? E nós diríamos, por que não comigo? Por que só com o outro que acontece uma tristeza dessa? Há um exemplo aqui nessa casa, agora nesse instante, que veio comigo, não preciso apontar, mas ela está aqui. Uma senhora que perdeu, um filho perdeu, eu disse perdeu novamente, não é isto. Meu primo, quantos anos tinha? 20 anos de idade, falou, mamãe, apronte meu prato que eu quero sair, era um sábado, né? Apronte que eu quero sair, eu vou passear, faça um prato de comida para mim. Ela ouviu uma voz assim, é o último prato que você vai fazer para o seu filho. E ela tinha 2 filhos. Naquele instante, se a mãe escuta isso, o que ela faz? O que ela faz? Não saia, meu filho. A primeira coisa, não saia. Vou fazer o prato, mas você vai ficar. Por quê, mãe? Eu quero sair. Não, você não vai, com a intuição começa a discussão, não é assim? Naquele instante ela fez, eu vou fazer esse prato com todo amor, como fiz sempre. E se ele tiver de partir hoje, vai ser com a minha crença que está nas mãos de Deus, que tudo acontece dentro de um contexto divino que rege a nossa vida e eu não posso me revoltar. Ao contrário, entrego meu filho com todo amor, como sempre fiz. Esse filho saiu de casa, entrou num ônibus, caiu o Walkman, o outro falou que ele derrubou, que não sei o que era dele, a confusão. Não, mas é meu. Não, não é seu, é meu. Sacou o revólver e matou meu primo dentro do ônibus. Quantos minutos depois do jantar? Umas 2 horas. Umas 2 horas. Essa mãe que está presente aqui, Helena Lapenda, ela foi no Perseverança no dia seguinte. Minha prima sabia que nós psicografávamos, meu irmão, Quito Formiga, eu, e ela queria uma notícia, só que ela chegou alegre lá. E foi quase criticada por todas as mães que frequentam a reunião das mães, no último sábado de cada mês de Perseverança, porque ela não podia estar alegre. Que coisa era aquela que ela estava alegre? Perdeu um filho ontem e podia estar alegre? Eu pergunto, por que não? Se ela disse, eu fiz tudo com amor por meu filho, tudo, minha vida inteira, ele não tem culpa, eu não tenho culpa, desencarnou e eu tenho conhecimento da doutrina espírita de anos, eu vou me revoltar agora? A minha chance de demonstrar a estabilidade que a doutrina me dá é nesse momento, foi o que ela disse. É agora. Ela subiu no palco do Perseverança e disse a todas que ela estava tranquila, que estava em paz. Muitos disseram o quê? É o choque. Está em choque. Está louca. Está em choque. Choque algum. Está louca até hoje, né, Helena? Estou louca até hoje, graças a Deus. Recebeu mensagem do filho com 10 dias de desencarnado. Raríssimo isso. Absolutamente equilibrado, com todo o conhecimento que tinha, e escreveu muitas mensagens ainda.
É claro que você não pode sair por aí dizendo, qualquer um com 10 dias vai escrever. Não, não é assim. É necessário um contexto que suporte isso. A aceitação da mãe, a aceitação do filho, equilíbrio dos médiuns, ou seja, tudo o que aconteceu, nada contra o desencarne que estava programado, que estava pronto para acontecer, tudo dentro do contexto. E aí eu digo, nós aumentamos o nosso sofrimento ou não? Nós que aumentamos. Porque, como vocês sabem, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Quando eu digo isso, às vezes a mãe que está lá em busca da mensagem de um filho, desesperada, encontra outra calma, nós não conseguimos, só porque somos médiuns, tirar a dor do coração de alguém. Não existe isso. Divaldo tanto explica. A mensagem é um caminho para você que já está preparado. Não adianta pensar que uma mensagem psicografada vai convencer alguém, não convence ninguém. Porque se a pessoa não quer crer, eu já ouvi de muitos razões para aqueles 10 nomes que eu citei numa entrevista ou que vieram numa mensagem. Ele captou do meu pensamento. Eu pensei em todos esses na hora da mensagem. Tá bom. Se alguém não quer crer, não vai. E quem está preparado para compreender o que a doutrina pode fazer por você, esse está pronto. A doutrina espírita, ela é a luz do nosso caminho. Ela esclarece, ela mostra, ela deixa tudo iluminado. Agora, se você fechar os olhos, num ambiente iluminado, você não vai ver nada. Nós nos comportamos assim muitas vezes. Fechamos os olhos no ambiente iluminado. E estamos em busca de Deus e das explicações. E basta haver uma discussão para nós entrarmos nessa discussão com a nossa verdade, com o nosso conhecimento espírita, com o nosso pouco conhecimento, que às vezes agrega nada, mas discussão nós gostamos, né? Quando se fala de médiuns, de casas espíritas, de assuntos polêmicos, como política, nós entramos, não porque entendemos, mas para jogar a sementinha da discussão, porque é bom, né, às vezes, coisa calorosa. Eu ouvi na CBN hoje aquela Viviane, que sempre dá o seu comentário, dizer o quanto ela gosta de polêmica. Eu achei tão interessante. A polêmica é saudável, é a polêmica que nos leva a compreender alguma coisa, a buscarmos conhecimento. Mas polêmica por polêmica, de coisa infundada, que apenas joga lenha na fogueira, não é essa que é saudável. A polêmica saudável é aquela que faz você abrir o livro dos Espíritos e entender por que o egoísmo é o maior de todos os males. Por que eu ouvi isso? Na pergunta, acho que 913, eu não sei, mas por que eu ouvi isso? Porque o egoísmo é a origem de todos os males. Eu quero entender por quê. E aí nós vamos falar de egoísmo, vamos entender os males que surgem dele, e vamos entender nesse momento a importância da colaboração dos espíritos naquela hora. Lá com Kardec. Tantos médiuns pesquisados, para nós termos hoje a certeza do seguinte: a doutrina espírita vem como premissa dizer-nos que uma verdade espiritual só é verdade quando aquele fato aconteceu, muitas vezes em regiões diferentes, com médiuns diferentes. Não é assim? Vocês estudam? Vocês não viram isso no Evangelho? Por que podemos crer nas mensagens dos Espíritos esclarecedoras através de Kardec, ou seja, do que ele compilou? Porque não foi de um médium só. Não foi do Zé da Silva, nem do outro ali, do João. Foram centenas de médiums que receberam mensagens idênticas falando a mesma coisa. Kardec compilou. Por isso, nós podemos hoje dizer que a doutrina nos apresenta um caminho esclarecedor. A terceira revelação, aquela que veio anunciada por Jesus e que faria deste momento do mundo um momento diferente para nós. Agora eu digo, vivemos um momento diferenciado. Qual é o momento diferenciado? Por quê? Porque quem quer se esclarecer tem um caminho. Não vamos, neste instante, dar ouvidos a informações que não têm fundamento. Você tem inteligência. É para isso que deve usá-la. Ponderar, ouvir, questionar. A doutrina espírita nos permite isso.
Há doutrinas que não permitem. Você se sente aqui, escute, é assim, acabou. Não é isso? A doutrina espírita não é assim. Ela permite que você pergunte, conteste, por quanto tempo quiser. Haverá um momento em que as suas contestações terão respostas. Se não foi hoje, será amanhã ou daqui a algum tempo. Quando a sua maturidade for suficiente para entender as mensagens em mais de 420 livros do Chico, 250 do Divaldo e outros por aí, bem incríveis, de médiuns muito sérios. Portanto, até este assunto é importante, né, dentro da doutrina. Eu vou ler este livro. Que livro é esse? Não sei o médium, não sei onde ele mora, não sei o que ele fez, não sei, não, mas gostei da capa, é bonita. Aqui, romance lindo, sem referência alguma. Eu não creio que o Giuseppe deixe entrar um livro aqui que ele não tenha pesquisado, olhado as suas referências, concorda? Olhado o seu fundamento, porque se for assim, qualquer um que quiser publicar um livro hoje, já não há mais Chico Xavier aqui em vida na Terra para nós levarmos o livro para ele aprovar ou não, porque era assim. Todos os livros de Eurípides Formiga o Chico viu, e de muitos médiuns que eu conheço, médium algum publicava sem Chico Xavier endossar, porque senão era ousadia demais. Mas na ausência de Chico andam alguns fazendo tendo algumas ousadias. E nós não queremos dizer com isso que não sejam sérios ou que não sejam verdadeiros. Não temos o conhecimento, mas o conhecimento que temos nós podemos questionar, nós podemos perguntar, nós podemos ler e comparar. A doutrina espírita nos permite isso. E estamos, gente, aqui para compreender a dor pela qual passamos. É isto que é vantajoso nesse momento diferenciado nosso. Passar pela dor, sem compreendê-la, sem entendê-la, sem aceitá-la, muitas vezes gera revolta. Eu me revolto porque eu não entendo essa dor que eu estou passando. Agora, quem adentrou esta casa, ou qualquer outra, tão séria quanto essa, numa palestra sobre reencarnação, sobre o perdão, sobre o amor, sobre a união dos credos e das raças, como eu queria falar hoje, ele vai entender alguma coisa. E a respeito disso, eu quero finalizar com uma passagem muito importante do Joaquim Alves, que você conheceu também, né, José? Um senhor que fez muitas capas dos livros do Chico, um artista fantástico, desenhava tão bem, um homem ímpar, que a dona Nena Galva, inclusive, escreveu um livro sobre ele, agora, As Cartas do Chico para o Jô, e vice-versa, maravilhoso livro, expondo tanto amor entre estes dois espíritos vivendo na mesma época na Terra e nos proporcionando esse aprendizado. O Jô ia muito à nossa casa participar do Evangelho no Lar conosco e nos ensinou muito. E uma das coisas mais bonitas que eu ouvi dele foi sobre uma palestra que ele realizou na África, e que ele se preparou muito para aquela palestra. Chegou no país, eu não me lembro qual era, no continente africano. Ele chegou no país, bem recebido, foi para o hotel, e dentro de seus conhecimentos, preparando-se em oração para aquela palestra, numa casa pequena como esta, ele chegou no momento da palestra, o presidente ao seu lado na mesa, e ele viu as pessoas já sentadas, se preparando, mas eram todas brancas. E os negros estavam fora, nas janelas, igual aqui, né? As janelas abertas e os negros fora para assistirem a reunião. E ele havia escolhido este tema, união dos credos e das raças. E ele perguntou a si mesmo, como que eu posso falar aqui? Como que eu vou falar com os negros fora e os brancos dentro? Que história é essa? E perguntou para o seu vizinho, que era o presidente da mesa, por favor, me diga o que acontece aqui. Por que os brancos estão dentro e os negros fora, nas janelas? O que acontece? Ele disse, eu sabia que você iria perguntar isso, João. É que há muitos anos,
aqui acontecia o seguinte: os negros, não porque são negros, não sabemos, mas eles bebiam muito e vinham para o centro embriagados, e incomodavam, estavam realmente embriagados. Então nós estabelecemos que quem bebesse ficasse do lado de fora. Os brancos não vinham embriagados, os negros vinham. Então ficou isso praticamente rotulado: os negros fora e os brancos dentro, até que eles parassem de beber e não conturbassem a reunião, mas continuaram vindo e assistindo de fora. Aí ele perguntou: mas hoje eles vêm embriagados? Não. Então por que estão fora? O paradigma, né? Acabou. E o conhecimento que foi trazido aqui já foi suficiente para que todos entendêssemos que somos irmãos e que não deve haver esse tipo de ação. E ele disse: talvez a sua vinda aqui seja necessária para nós compreendermos isso, Jô. Vamos abrir esse precedente, vamos realmente estabelecer diferente, aliás. Vamos mudar. Que os negros entrem e se misturem a nós, porque somos irmãos. E ele fez esse convite naquela hora. Nós podemos imaginar como se comportaram essas pessoas que estavam fora. Com toda a dificuldade de entrar, ficaram nas paredes, assim, igual vocês, encostados, sem querer chegar. E os brancos, sentadinhos, ninguém deu lugar, né? Afinal de contas, eu já estava aqui, o lugar é meu. E os outros ficaram nas paredes. Mas o Jô já estava bom para ele, falou: já entraram, agora eu faço minha palestra. E fez a palestra sobre a união dos credos das raças. E aquilo foi lindo, a palestra aplaudida, foi muito bonito. E ele voltou para o hotel para agradecer a Deus naquela prece costumeira. E quando ele começou a fazer a prece, um espírito apareceu para ele. Um romano lindo, brilhante, olhos azuis, rosto afilado, roupas bonitas, né? Aquele romano muito bonito apareceu na beira da cama e disse: Jô, eu quero agradecer a você. Vim em nome de toda a espiritualidade para agradecer a sua atitude de hoje, porque afinal de contas você foi trazido aqui para isso. E você captou não só o tema, como a ação necessária para que nossos irmãos se sentissem unidos a partir de agora. Era uma tarefa muito difícil e você fez com muito amor e teve total sucesso. Eu venho em nome da espiritualidade agradecer. E era uma entidade de muita luz. E ele disse assim: sabe por quê, Jô? Porque na Terra as pessoas gostam de nos ver assim, com roupas bonitas, desta forma, com esta imponência. E de repente ele se transformou no preto velho e disse: mas não foi assim que eu conheci Jesus. Não foi como um romano. Eu conheci Jesus sofrendo tudo aquilo que aqueles estão sofrendo. Eu conheci Jesus desta maneira humilde, mais simples em que vivi. E é desta forma que eu quero agradecer você, para que você saiba que não há diferença. Aliás, você sabe, mas agradecendo em nome de toda a espiritualidade, porque sabe esta espiritualidade que o homem encarnado quer ver formas e não coração. E o Jô trouxe essa lição, essa história tão linda, que não é lenda, mas é uma passagem para nós refletirmos. E pouco tempo depois, no Perseverança, Chico Xavier viria para aquela visita costumeira também de final de ano, em que faria a psicografia ao lado da palestrante na época, Dona Guiomar, que faria a palestra, o Chico psicografaria. Mas, no entanto, nos concedeu, e foi muito gratificante, um encontro prévio, 20 pessoas, 25 pessoas com o Chico para responder qualquer pergunta que faríamos. O Chico estava disposto a responder no momento em que ficaríamos 2 horas ali antes da reunião. Imagine que presente. Algumas pessoas foram escolhidas. Nós estávamos lá. E foi interessante porque uma das perguntas feitas para o Chico foi o seguinte: Chico, e o nosso momento? O que acontece com estes sequestros? A Abílio Diniz acabava de ser sequestrado naquela época.
E o Chico não respondeu. Ele foi meio evasivo. E o outro fez outra pergunta, ele respondeu outra, e aquilo ele respondeu en passant, meio sem muita importância. A pergunta veio através de outro logo em seguida. Mas Chico, voltando, os sequestros estão nos preocupando muito, está aumentando na sociedade. Chico respondeu por cima, até que veio a terceira vez a pergunta, a abordagem. Aí ele foi bem incisivo, disse: vocês estão muito preocupados com o sequestro. E todos estamos. Pois é, eu não sei por que vocês estão tão preocupados com este sequestro que vocês estão ouvindo. Porque o maior sequestro de todos os tempos da humanidade fomos nós que fizemos. Todos ficaram espantados. Qual seria esse sequestro, gente? Sequestramos, disse o Chico, 4 milhões de negros da África, pusemos nos navios e trouxemos para o Brasil. Vocês podem imaginar o que sofreram essas pessoas nos porões de navios para servirem aos brancos que os sequestraram? Palavras do Chico. Só haverá resgate deste sequestro quando não houver mais, inclusive, separação entre umbanda e kardecismo. Palavras do Chico. Porque nós ainda separamos aqui. Mas o dia em que espiritismo e espiritualidade for uma só e estamos distantes, haveremos resgatar esse sequestro. Palavras dele. Ou seja, nós ainda estamos distantes de entender, inclusive conceitos como este, vindos, semeados pelo próprio Francisco Cândido Xavier, no entendimento muito mais profundo de espiritualidade e de nossas ações, parcas ações na Terra, sequestrando pessoas, separando famílias, como se nada fosse acontecer depois, né? Como se os negros escravos servissem aos senhores de engenho e por aí ficassem. Os senhores de engenho os resgatassem, porque são os maus da história, e o restante não. E os cúmplices? Quantos são cúmplices nessa história, nesse contexto todo? Nós somos, como diz Pietro Baldi, gente, uma massa de dores na Terra. Nós somos ainda uma massa de dores. Então, para finalizarmos o nosso assunto de hoje, por que união de credos e raças eu queria falar? Por que o entendimento desse contexto? Porque enquanto nós não entendermos que somos irmãos e que devemos nos amar e nos respeitar, nós não conseguiremos romper com essa massa de dores que somos. Porque se eu leso o Giuseppe comercialmente, ele tem uma casa para vender, exemplo só. Aí passa por uma dificuldade na família, alguém doente, ele tem que vender a casa, eu sei disso, a casa vale 100, eu chego lá e falo assim: é o seguinte, eu dou 50 para você. Não, mas eu dou 50, o dinheiro está aqui, ó. E ele com a dor, ai meu Deus, tá bom, vai. Eu fiz algo bom? É um excelente negócio para muita gente, né? Comprei uma casa barata. Eu lesei alguém. Eu não fui inteligente comercialmente. Inteligente é quando dois ganham, né? Eu lesei. Eu posso pedir um desconto. Me dá 10% na sua casa. Eu tenho 50 aqui. Parcela uns 40 para mim, José. Beleza, ótimo. Mas quando eu leso, de alguma forma, o universo vai fazer com que eu pague essa diferença. Que ele sofreu tantos anos para conquistar aquilo. Nós não entendemos isso ainda. Por isso, Pietro Baldi dizia: a dor tem 3 fases: compreender a razão, aceitá-la e passar por ela resignadamente. Eu entendo porque sofri essa dor, eu aceito essa dor, e a terceira é não gerar mais dores. Quando eu não gerar mais, não vou precisar resgatar. O Espiritismo nos explica isso, gente. Se eu gero dores nesta vida, eu vou resgatar aqui ou noutra. Porque às vezes as pessoas dizem assim para mim: eu não gosto muito de Espiritismo. Eu digo: por quê? Porque assim, nessa vida eu pago a outra, na outra eu pago essa, na outra eu pago aquela. E quando é que eu tenho lucro? Eu estou pagando sempre. Vocês explicam tudo muito fácil, disse essa pessoa para mim uma vez. Explica tudo muito fácil. Você hoje está pagando o que fez na outra, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu só vou pagar lá na frente. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Você paga aqui mesmo.
E não existe só o pagar e ter lucro. Não é isso. É evolução. É compreensão das razões pelas quais nós queremos evoluir e agirmos diferente. É essa a razão, é esse o objetivo. Nós nos amarmos e nos sentirmos mais próximos de Jesus, realmente. Quero agradecer a vocês cantando uma música que alguém trouxe por lá. Acho que para esse momento eu reservei uma canção que se chama Como é Bom, porque no momento de dor que tive na vida, não eram dores muito sérias não, viu? Mas todo jovem adolescente que eu era, eu vou explicar, não precisa pensar, naquele momento de separação de família, namorada, alguma coisa assim, acha que é a dor maior do mundo, aí sofre. E eu caminhava para a escola de agronomia em Lavras, eu caminhava 4 quilômetros pensando nessas dores, nas dificuldades que eu passava, que eu nenhumas, né? Mas para mim eram dores grandes naquele momento, quando de repente uma intuição veio assim: será que você só está observando as dores e as alegrias? E o que é bom? Como é bom isso, como é bom aquilo? Eu falei, meu Deus, comecei a pensar. Na hora, tirei um papel da minha pasta, comecei a escrever uma música que virou um hino para nós. Eu sou compositor de uma música só, tem mais de 100, mas ninguém canta nenhuma delas, é só essa. Se chama Como é Bom. Depois você edita, viu? Como é bom ter a resposta para essa dor que te acompanha. Como é bom saber perder, sem ter ódio de quem ganha. Como é bom oferecer sempre um sorriso de alegria. Como é bom sempre poder acreditar num novo dia. Como é bom a gente crer no poder da natureza. Como é bom agradecer que seja um pão em nossa mesa. Como é bom poder sentir a ternura de um abraço. Como é bom, depois de errar, corrigir-se passo a passo. Como é bom ter sempre as mãos bem dispostas a servir. Como é bom, após a queda, levantar-se para seguir. Como é bom entardecer o cheirinho do jasmim. Como é bom olhar o mundo no que é belo e não ruim. Como é bom a gente ter uma palavra de carinho. Como é bom acreditar que nunca se está sozinho. Como é bom uma saudade das pessoas mais queridas. Isso basta pra dizer. Como é bom amar a vida. Como é bom ver nascer a esperança no caminho. Como é bom ver que a flor não é feita só de espinhos. Como é bom ver que a noite é iluminada por estrelas. Como é bom agradecer porque nós podemos vê-las. Como é bom a gente ver o amor predominar. Como é bom hoje saber quem chorou pode cantar. Como é bom fechar os olhos e entender que nossa vida é uma pedra preciosa que não deve ser vendida. Como é bom, como é bom, como é bom. Como é bom estarmos juntos hoje. Muito obrigado. Teu pai, o meu amigo Formiga, o Chiquinho também está aqui. Vamos abraçar. Vamos fazer uma coisa, então vamos cantar uma música para finalizar? Ah, não temos tempo. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou eternamente grato ao meu amigo Formiga, que apesar de toda a sua cultura, que ele era muito culto, era poeta, tinha mais de 20 livros, né, de poesias. Ele foi meu amigo, ele me aceitou como amigo, eu. Por isso, está até aqui. É muito tempo ele veio, e hoje veio ele e o Chico, estão aqui com a gente.
Por isso, eu sou eternamente grato. Obrigado, Deus. Eu só queria dar um recadinho agora. Domingo nós temos eleições da diretoria executiva. Pouco fui falado. Tem um aviso lá fora, saiu no jornal, tudo. Mas gostaria que todo mundo participasse, né? Isso é bom, a gente trocar ideias, se é possível trocar também de pessoas. Porque nós já há muito tempo que estamos aqui. Né? É mais um recadinho. Uns 2 meses atrás eu pedi, porque estava faltando alimentos. Né? Estamos na mesma situação agora. Obrigado, gente.